teoria é importante, mas se não houver a prática da fé, a confiança da fé, é apenas um ser, uma pessoa superficial, um religioso, uma pessoa que busca em lugares distantes aquilo que está perto. Deus é aquele que quer ter comunhão com você e Ele quer transformar a sua vida de angústia, de depressão profunda. Você, como pessoa que não tem direção, que vai do norte para o sul, do leste para o oeste, sem direção, que não tem a paz dentro de si. Mas quando você ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz resultado quando você ouve e coloca em prática aquilo que você neste momento está ouvindo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quando entra no ser humano, tudo se faz novo. Existe uma esperança. Hoje as pessoas vão de um lado para o outro procurando soluções por problemas que já tem anos que ela está vivendo. E as pessoas têm essa mentalidade e pensam assim: aí eu vou até a Cristo e num passe de mágica ele resolve. Não. Cristo, pela pessoa do Espírito Santo, primeiramente ele vai confrontar. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus começa na maneira que você ouve a palavra, e a palavra ela te indica que você precisa se submeter à vontade de Deus. O ser humano pegou desde a sua desobediência, as pessoas correm e não querem aceitar que precisam se submeter à autoridade de Cristo. E ele aponta que nós, como pecadores que somos, precisamos dele e precisamos ser gerados pelo Espírito Santo por intermédio da palavra. Mas para que o Espírito Santo possa ser gerado em nós, é preciso renúncia. É exatamente o caso de um exemplo bem simples da largata, que a largata, ela precisa de um momento entrar no casulo e renunciar e ficar um determinado tempo. Ela fica naquele tempo. Quando de repente ela sai, ela se torna uma borboleta. Eu posso trazer essa comparação como uma metáfora da borboleta e da largata. Assim é aquele que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele é gerado, aquela natureza humana do eu, do egoísmo, é modelada pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque foi nascido de Deus. E quem é nascido de Deus, ama o próximo. Quem é nascido de Deus, perdoa a ofensa. Quem é nascido de Deus, ama a palavra de Deus. Quem é nascido de Deus é exatamente como um jardim florido na presença de Deus. Ele dá fruto. E o fruto é uma vida de retidão. Não que essa pessoa que está nascido do Espírito, ela não vai errar. Porque a natureza do homem é a tendência do erro, do pecado. Mas quando ela erra o alvo ou peca, ela se volta-se para Deus. Porque existe o Espírito Santo que está dentro dela, que acusa e fala: você precisa
de submeter a Deus, você precisa de pedir perdão a Deus, e pecado tem nome. Quando ela faz isso, ela novamente retorna à graça de Deus, que é um favor imerecido, mas ela está na direção do Espírito Santo de Deus. Ela é transformada dia após dia. Mesmo nos problemas, nas tribulações, o Espírito Santo sempre traz uma palavra de esperança. E hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam de uma palavra de esperança. E a palavra de esperança é que Cristo, Ele quer estar dentro de você pela pessoa do Espírito Santo e transformar a sua vida. O que falta para a sociedade é se submeter aos ensinamentos de Cristo. O que falta das pessoas é se voltarem para Deus e clamarem a Deus e falarem: Senhor, hoje eu quero estar no centro da tua vontade. Hoje eu quero ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que se deixa levar pelo Espírito Santo é uma pessoa que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, porque ele é nascido de Deus. A palavra diz desta maneira: quem é que vence este mundo, esse sistema de iniquidade, as coisas que você está vendo ou presenciando diante dos seus olhos ou pelos noticiários? Quem é que vence essas coisas? É o que é nascido de Deus. Quando você é nascido de Deus, você tem uma palavra que o Espírito Santo traz na sua memória, que é de esperança. Na tribulação, ele traz a certeza. Na luta, ele nos dá as ferramentas necessárias que o Espírito Santo nos entrega para que nós possamos lutar e vencer. Na tentação, ele nos dá, o Espírito Santo, a porta de escape. Na perseguição, o Espírito Santo nos dá a paz, que está além do nosso pensamento. Esta paz que ele nos entrega como um rio que vai enchendo dentro de você, dentro de nós, é a obra do Espírito Santo. É isso que Cristo estava falando. Aquele que é nascido do Espírito é semelhança também ao vento. O vento não tem forma, mas você sente a presença do vento. Assim, aquele que é direcionado pelo Espírito, ser direcionado pelo Espírito não é uma coisa mecânica que você bola na parte, isso e aquilo. Não, é algo natural, que acontece de maneira natural, porque a natureza foi transformada pelo próprio Deus. Aquela natureza perversa de iniquidade ficou para trás, ficou na cruz, mas foi transformado uma natureza de filho. E se você é filho, você foi gerado pelo Espírito. E se você é gerado pelo Espírito, o Espírito de Deus, ele habita em você. É natural, não precisa de esforço, já que você tem o Espírito Santo habitando. O esforço é você se submeter a Deus, morrer para a sua própria vontade. O que mata o ser humano que quer continuar no ego, no eu, é que ele tem que negar-se a si mesmo. Esta é a palavra inicial. Quando nós negamos as nossas vontades e nos submetemos a Deus, o Espírito Santo começa, pela obra dele, nos convencer do pecado, do julgamento e da justiça. E quando o Espírito Santo nos convence isso e nós abrimos o nosso coração, a nossa mente para a palavra de Deus,
o Espírito Santo começa a transformar as atitudes. Quando você não tem o Espírito Santo, você toma outras atitudes. Não que você não tenha características. Não é uma coisa que você vai ficar como robô, uma possessão. O Espírito de Deus, ele não está na vida da pessoa como uma posse. Você não sabe o que está fazendo. Mas quando o Espírito Santo está atuando constantemente na vida de uma pessoa, as outras que estão ao redor vê a diferença. E qual é a diferença? É pelas palavras? É pela teoria? De forma alguma. É pelas atitudes. Por isso que Cristo diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Cristo nos traz uma lembrança e uma comparação de uma criança. É perdoar. É amar o nosso inimigo. Quando isso acontece, é notório, é claro que aquela pessoa é nascido do Espírito Santo. E outra palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo traz para nós nesse momento é a seguinte, em Romanos: vocês não receberam o espírito de escravidão, mas o Espírito Santo. Vocês não receberam o espírito de escravidão para vocês ficarem atemorizados, desesperados. O que está acontecendo com as pessoas que elas estão sem direção, desesperadas. Tem pessoas que estão preparando uma nave para estar em outro planeta. Tem pessoas que estão preparando para estar debaixo da terra, para se esconder das coisas que está acontecendo. Estão em temor, estão apavorados, desesperados. Mas aquele que é gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a segurança na promessa que ele vai passar aflições, mas o ânimo vem de Deus sobre ele. A fé que você pensa que tem não é exclusividade sua, mas de Deus. As pessoas se ofendem quando ouvem isso. Olha, Deus está disponível 24 horas. Elas se perguntam, será que é verdade? Mas quando você prova a presença, a excelência de Deus, você alcança o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é o melhor, segundo a visão dele. Porque todas as coisas cooperam, não com você, mas com o plano de Cristo na sua vida. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela é transformada. É como a criança que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Sempre Deus vai trazer uma palavra de consolo, de exortação. Sempre vai usar alguém cheio do Espírito Santo para consolar. E a palavra de Deus, ela traz alimento para você. Ela alimenta. O que é nascido de Deus, ele tem sede, fome da palavra, porque ele vive espiritualmente pela palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo, ele vai te direcionando, ele vai te guiando em toda a verdade. É um aprendizado constante até a manifestação do Filho de Deus para levar a sua igreja. Então o dia que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de alerta para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, faça isso. Enchei-vos do Espírito Santo, aonde que você estiver.